Conforme eu disse, o conhecimento de Deus não é informação, não é cerebração, nem estruturação de raciocínio, nem doutrina. Conhecimento de Deus é experiência de Deus. A revelação grandiosa de Deus para todos nós, que é Cristo, nos traz consigo essa declaração implícita, tanto no que Jesus afirmou quando ele reconheceu que havia pessoas com conhecimento de Deus, experiência de Deus, fora de qualquer que fosse a geografia da divulgação de quem se cria que Deus era e acerca das revelações que Deus fizera de si mesmo ao povo de Israel. O Jesus está sempre afirmando que vem de muito longe os que foram tocados, os que foram alcançados, os que foram achados, até mesmo aqueles que não buscavam por ele. De um outro lado, ele também afirma que esse conhecimento, é uma revelação de Deus. Ele diz isso explicitamente. 1 Pedro. Tu és feliz e bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te trouxe essa revelação. Foi meu Pai. Em outra ocasião, ele exclamou numa exultação no Espírito, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque não foram sábios nem entendidos aqueles que discerniram, que descobriram, que elucubraram essas coisas. Mas elas vieram por revelação aos pequeninos. Então, o conhecimento de Deus sempre é revelação. Seja a revelação que brota no nosso coração, ou seja a revelação que acontece pela experiência de existir, que vai ficando carregada da experiência do conhecimento de Deus, embora necessariamente não haja ninguém falando de Deus a nós. As pessoas que nunca tiveram a informação, mas que tiveram conhecimento e têm o conhecimento, o tiveram dessas duas formas. A mais comum é a experiência da vida que vai sendo carregada pelo ensino da palavra. Aí você diz: como? É uma Bíblia que vai ser trazida até a presença do indivíduo? Não, não necessariamente. A Bíblia é um acontecimento recente, do século XVI para cá, e Deus nunca cessou de falar com todos os humanos. Essa manifestação de Deus na crueza da existência acontece porque tudo fala da palavra de Deus. É simples entender. Ora, se todas as coisas que existem foram criadas pela palavra, todas as coisas que existem têm o potencial de carregar essa palavra para o coração de qualquer outra criatura. E como isso acontece? A gente vem vendo desde o início. A natureza fala. A voz dele está na criação. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. O que de Deus se pode conhecer nos é manifesto por meio das coisas que foram criadas.
por todos os fenômenos dessa criação extraordinária. E mais do que isso, a nossa consciência está conectada a essa criação. E Deus fala na nossa consciência que é a lâmpada do nosso espírito. E a nossa consciência é frequentemente acesa pelas labaredas da existência, pelas labaredas das circunstâncias, pelas labaredas da veemência do viver ou do choque de ser na existência. A consciência acende. E o Cristo de Deus, que é antes de Jesus o Cristo de Deus, que é a revelação do ser de Deus, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, e que sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque o Cristo é o Espírito, e o Espírito é o Cristo de Deus, e Deus está em Cristo, e Cristo é a expressão exata de Deus. E Ele e o Pai são um, junto com tudo que existe, com tudo que é, com todas as vozes audíveis e não audíveis, silenciosas e misteriosas, detectáveis na objetividade, na subjetividade, ou não detectáveis nem na subjetividade, porém poderosas poderosa é a palavra desse conjunto para nos engravidar de certeza, de convicção, de caráter, de uma posição, de uma causa, de compromisso com a verdade que se entendeu, a verdade que se conheceu. E assim, sem torres, sem sinos, muitas vezes, e na maioria delas, no curso da história, é óbvio, sem bíblias, sem pregadores, sem apóstolos assim nomeados, sem profetas assim ungidos, sem pastores assim percebidos, sem sacerdotes identificáveis, Deus sempre falou com todos os homens e lhes dá testemunho e grita no coração do que sabe e do coração do que não sabe e usa o conjunto de todas as coisas para trazer a voz do seu testemunho para a interioridade do crente e do ateu, do que discerniu e do que não sabe que discerne, nem entende o que ouve, e nem compreende exatamente a origem do que se lhes diz, mas não pode negar que está sendo visitado por uma voz mais forte do que a sua própria imaginação, mais forte do que o seu próprio pensamento. Pois, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as pessoas a ouvem. Por isso se diz, hoje, não porque alguém chegou, se levantou, ou pregou, ou aconselhou, ou gritou, ou sinalizou, porque não se diz, hoje se ouvirdes a voz de alguém, mas se diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Essa dinâmica da voz de Deus na interioridade de todo homem
é um testemunho universal. Por isso, todos nós somos indesculpáveis quando não fazemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é constituída de mandamentinhos arbitrários. A vontade de Deus é vida. Então, quando alguém diz não à vontade de Deus, é porque disse não ao mandamento do amor que nasceu no seu coração e ele negou. A voz da convocação ao perdão dentro dele e ele a calou. Da voz e da evocação à confissão da verdade, da justiça, do que aconteceu, do que é, e a pessoa fugiu. A voz de Deus está falando todo dia, de muitas formas, de muitas maneiras a todos os homens, e ela não é caprichosa. Ela só pede que cada um se comprometa com que seja sincero, verdadeiro, justo, bom, e que cada um dê à vida a resposta do que seja amor, do que seja justiça bondosa e bondosa justiça. Esse que assim age, obedece a Deus, ainda que não saiba de Deus. E aquele que assim não age, ainda que supostamente diga saber de Deus, esse é aquele acerca de quem Deus diz: eu nunca te conheci. É acerca de quem o Cristo de Deus dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque eu não encontrei vocês caminhando na vereda da bondade. O conhecimento de Deus tem que gerar a experiência da prática do amor. O conhecimento de Deus que não gera a experiência da prática do amor é apenas uma discussão filosófico-religiosa sobre um conceito de divindade e que não interessa nem a Deus e nem à vida.